Olá a todos, sou Helen Carla Lima da Costa, aluna da Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação Aberta e à Distância, no curso em Licenciatura em Ciências Biológicas, e estou pagando a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório 3, com o Polo de Apoio em Inhuma, Piauí. E vou apresentar agora uma aula para vocês, para alunos de segundo ano do ensino médio, com o tema Reino Fúngico. Os fungos foram classificados no reino vegetal, posteriormente foram retirados do reino plantar e classificados em um reino próprio, o reino fúngico. Eles são eucariontes, heterotróficos por absorção, podem ser uni- e pluricelulares, não possuem clorofila, possui parede celular, que é a quitina. A quitina a gente pode encontrar em alguns animais pequenos, como os insetos, que tem aquela carapaça rígida. Isso é a quitina, aquela carapaça é a quitina. Os fungos armazenam glicogênio. Reprodução, podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente. Não formam os tecidos verdadeiros e são encontrados nos mais variados ambientes. Entre os fungos, inclui-se os cogumelos, como mostra na imagem, mofos, que são os mais comuns, é mais comum de ver, orelha de pau, que tem esse nome por eles ter esse formato de orelha, e os líquens, que é tipo como se fosse uma película que a gente pode ver também, que é comum de ver também em alguns troncos de árvores, entre outros organismos. A grande maioria das espécies é filamentosa, sendo esses filamentos denominados de ínfas. Alguns fungos são formados por várias ínfas e são intensamente unidas, que formam um micélio. Então, a união dessas ínfas forma um micélio. O sistema vegetativo das ínfas pluricelulares. Elas são filamentosas, podem ser simples ou ramificadas e também cenocítica ou septada. Essa imagem de cima, ela é septada, é uma ínfa septada que tem esses septozinhos, essas divisórias aqui são os septos, e também elas podem ser dicarióticas ou monocarióticas, ou seja, monocariótica se tiver um núcleo e dicariótica se tiver dois núcleos. E cenocídicas, que é as que não possuem septos, como essa imagem aqui de baixo. Também podem ser com ou sem pigmentação e também as pseudo-ínfa, que são as leveduras, que são as ínfas unicelulares, que são formadas por uma única célula, não formam ínfas nem micélio, geralmente possuem forma ovalada ou esférica, são chamadas genericamente de leveduras. Muitas realizam fermentação na ausência de oxigênio, reproduzem assexuadamente por brotamento e o seu principal representante é a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura responsável pela fermentação de algumas bebidas alcoólicas e também na fermentação das massas de pães, de pizza, entre outros. A nutrição são heterotróficos, que não sintetizam seu próprio alimento, são decompositores, que vivem da matéria orgânica morta, parasitas, que vivem em simbiose, e mutualistas, que é uma relação benéfica entre as raízes das plantas e fungos. Reprodução.
assexuada e sexuada, que é através de esporos, divisão celular, brotamento e fissão. No estágio da reprodução assexuada, ocorre a mitose, a germinação, a formação do micélio e do esporângium. Já na assexuada, formam núcleos haploides, que atuam como gametas, e depois esses gametas se unem e vai fazer o processo de meiose zigótica, que vai dar a origem a novos esporos e assim originar novos fungos. Os fungos no meio ambiente reciclam a matéria no ambiente, são decompositores e temos também as micorrizas, que é a associação mutualística benéfica entre as raízes das plantas e do fungo. Essa relação mutualista quer dizer o quê? Que tanto as plantas, tanto quanto as raízes das plantas, como os fungos se beneficiam, onde o fungo absorve a matéria orgânica do solo e que passa para a planta, como a planta que faz a fotossíntese dá alimento para o fungo. Isso é benéfico tanto para os fungos como para as plantas. Classificação do reino fúngico. O reino fúngico é dividido em 6 filos, das quais 4 são de grande importância: Clitridiomicota, Zigomicota, Ascomicota e Basidiomicota. Aí embaixo mostra um cladograma mostrando os 4 filos e vou exemplificá-los para vocês. O filo Chytridiomicota, Chytridiomicetus, a maioria aquáticos, podem ser unicelulares ou multicelulares, com hifas cenocíticas, possuem as células flageladas, pelo fato da maioria ser aquático, eles utilizam esses flagelos para a locomoção e alternância de geração e podem ser sapróbios ou parasitas. Zigomicota, zigomicetos, não formam corpo de frutificação, ou seja, não forma o cogumelo. Podem ser sapróbios, parasitas ou mutualistas, são predominantemente terrestres e possuem hifas cenocíticas, e seu principal representante é o bolor preto dos pães, como mostra aí na imagem, o mofo do pão. Filo Ascomicota. Os ascomicetos são mais diversificados, podem ser uni e multicelulares, possuem hifas septadas e são muito conhecidos, como as leveduras, bolores, sabor específico do queijo, podem ser comestíveis e também o ascomicetus também foi utilizado na produção de antibióticos. O filo Basidiomicota, Basidiomicetus, também são mais familiares, que são os cogumelos, podem ser comestíveis, como champignon, e também alguns desses cogumelos podem ser considerados venenosos ou até alucinógenos. Possuem hifas septadas. Micoses. Qualquer infecção causada por fungos, tanto em vegetal, animal e humano. São produzidos por fungos habitualmente saprófitos. Em humanos, se desenvolve como um processo patológico em um ou mais sistemas, e os sistemas afetados podem ser tão superficiais, como a camada da pele, ou tão profunda quanto o coração, sistema nervoso central ou vísceras abdominais. Frieira. Micose de pele.
É um tipo de doença causada pela presença de fungos na pele, que gera coceira, vermelhidão e descamação, e pode atingir qualquer região do corpo, mas sendo mais frequente no verão, pois o calor e o suor favorecem a multiplicação dos fungos que habitam a pele, causando a infecção, como mostra aí na imagem ao lado. A candidíase é uma infecção vaginal que causa corrimento espesso, tipo nata de leite, e geralmente é acompanhada de coceira ou irritação intensa. Temos também o sapinho, que é o surgimento de pontos brancos escamosos, semelhantes a queijo, que cobre toda a parte da língua e das gengivas e a parte interna das bochechas, e às vezes nos lábios. Onicomicose. Deixa eu ver aqui se eu consigo isso. Onicomicose. Acometem as unhas e no tecido ao redor, as dobras perigunais, e a doença pode afetar tanto as unhas das mãos como as unhas dos pés. Como evitar as micoses? Lavar-se com água e sabão, pois a higiene é a melhor maneira de prevenção. Evitar calor e umidade em áreas de dobra de pele, enxugá-las bem após o banho. Não ficar muito tempo com roupa de banho úmida, como maiô e calção, por exemplo. Usar roupas leves e claras durante o verão. Evitar o uso contínuo de tênis, calçados de borracha ou sapatos apertados. Usar meias claras, limpas e bem secas, e manter as unhas curtas e limpas. Os fungos também são de grande importância na economia, para a economia, como por exemplo na culinária, que cerca de 200 tipos de cogumelos comestíveis. O champignon é um dos mais cultivados e possui grande valor econômico. As leveduras, como a Saccharomyces cerevisiae, são empregadas na fermentação de pães, bebidas alcoólicas e queijo, e na produção de fermentos. Os fungos, como Penicillium roquefort e Penicillium camembert, são utilizados na fabricação de queijos do tipo Roquefort e Camembert, os quais são utilizados também em grande valor econômico, como mostra aí nas imagens. Os fungos também são de grande importância para a medicina e farmácia. Foi do ascomiceto, Penicillium chrysogenium, que se extraiu originalmente a penicilina, um dos principais antibióticos a ser empregados com sucesso no combate de infecções causadas por bactérias. O fungo do gênero Classipsis, conhecido como ergotina, produz uma substância parecida com o LSD, abreviação de dietilamida do ácido ligérgico, uma substância fabricada em laboratórios. O LSD é uma droga ilícita que produz alterações mentais chamadas de alucinações, ou seja, uma substância alucinógena. Esse é o Alexander Fleming, que foi o responsável para a formação da penicilina. Os fungos também são de grande importância para a indústria automobilística, pois as leveduras contribuíram para a fermentação do caldo de cana de açúcar e assim produzir mais de bilhões de litros de etanol. Ou seja, é considerado também como uma fonte alternativa de energia. Aqui está a atividade proposta. Aqui algumas referências que eu utilizei para essa aula. E obrigada pela atenção e até a próxima.